Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, e nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que arrasca as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente, semelhante a uma grande nuvem maravilhosa, faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo. Invoca o poder de Bosatsu atento às vozes do mundo. Invoca o poder do Bosatsu atento às vozes do mundo em todas as minhas direções. Que eu tenha uma grande proteção, uma grande iluminação. Invoca o poder do Bosatsu atento às vozes do mundo. Invoca o poder do Bosatsu atento às vozes do mundo. Invoca o poder do Bosatsu atento às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Deus, forças divinas e cósmicas, entrego tudo em suas mãos para a sua divina essência. Cuida para mim, cuida para mim, cuida para mim. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas
do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-lo. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico ao sagrado Torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como oceano, elevada como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido do esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de Nyorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Sei-Ri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, e à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertidas inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Transferência de méritos. Posso ser superado as faltas cometidas, inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo, Namu-myo Renge-kyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, ao filho de boa intenção, a prática desse sutra
pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bozados que ainda não aspiram à benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste Sutra. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos. Recita com afinco o Sutra do grande veículo. Medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um simo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos, obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência e, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. Sentido mental é semelhante ao semi-inquieto e nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder sem pavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação. Pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos seus 6 sentidos. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada.
Nenhum dos que ouvem o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos. Alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihodsu. Não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. O Sutra do Lótus, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. Capítulo 12 da Devadatta. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Devadatta, Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde virão constantemente esse sutra. Se nascerem no mundo dos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-as a ingressarem no caminho de Buda. Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, capítulo 16, duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando a ingressar no caminho de Buda, como um dos meios para ingressá-los, tendo-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade, sempre que permaneço pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem, os seres assistindo minha extinção, cultuo minhas relíquias e tomados de saudade, anseiam avidamente por mim, quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda. Não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção
Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, sigo. Entre eles prego o ensinamento. O ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos e cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornassem-se arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não um caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenham o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Buda? Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os. Por várias vezes ele dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar o desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então,
pregou amplamente Sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ver esse sutra do Lótus. Somente após decorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem e praticam esse sutra, depois da morte de Buda, não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres da cobiça, roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas, obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, Excelência Universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que estejas distante, deves te levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem a prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos, cairão nos caminhos do sofrimento, piores, mais rapidamente do que o desencadear de uma tempestade. Certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica de Jesus, de Krishna. As opiniões errôneas, as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Raja Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais
e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha perfeita consciência dos ensinamentos búdicos de Jesus, de Krishna, e tenha toda a proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento e do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo, e eu alcance suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosatz, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bosatz, o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda. Peço nesse instante que Jesus, Krishna e Buda protejam o nosso lar, proteja toda a nossa família, proteja toda a nossa ancestralidade, que todos sejam abençoados, protegidos, iluminados, curados e libertados. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz infinita do Pai se propague, inundando todo o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Que a luz infinita do Pai proteja todo o nosso planeta, até bem no interior dele, e se propague para todo o universo. Assim é, assim será. Que sejamos protegidos, que sejamos iluminados, que sejamos conscientes, numa consciência elevada, e que seja traçada a nossa libertação. Essas bênçãos atingem os hospitais, as creches, os asilos, as prisões e hospícios. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Katyayani, nesse momento, feche seus olhos e realize a sua meditação silenciosa. Namastê. Katyayani, 27 de outubro de 2018, 9 horas e 32 minutos.